O projeto Consciência Global, criado em 1998 na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, demonstrou que existe uma consciência global que une os sentimentos de toda a humanidade. É possível que essa sincronicidade entre milhões de pessoas possa ser explicada pelo éter, um elemento que há décadas foi deliberadamente censurado, e os cientistas que defendiam sua existência foram condenados ao esquecimento. Por que tentaram ocultá-lo? Já na antiguidade havia conhecimento de sua existência. Há menções na Bíblia e nos manuscritos encontrados em Qumran e possivelmente em muitos livros, que foram ocultados ou queimados. Segundo a ciência grega e medieval, o éter, também chamado de quinta essência, é o elemento mais puro e brilhante que preenche a Terra e todo o universo. Nos poemas homéricos, o sol está no éter e as nuvens surgem desse elemento. O filósofo grego do século I, Hesíodo, considerava que o éter era a personificação da luz, e para Aristóteles era a quinta essência, a mais sutil e onipresente. Na Índia, ele é conhecido como prana, que representa a energia vital que permeia a realidade em todos os níveis, incluindo objetos inanimados. O prana é uma energia universal invisível e imensurável que está presente em todo o cosmos. Ele entra no corpo através da respiração. Há até quem diga que pode se alimentar apenas de prana. No século X, o cientista inglês Robert Boyle afirmava que o éter consiste em partículas sutis. Sua existência explicaria a ausência de vácuo e as interações mecânicas entre os corpos, assim como fenômenos como o magnetismo e possivelmente a gravidade, que de outra forma seriam inexplicáveis. Essa imagem aparece no manuscrito alquímico, intitulado Silva Philosophorum, de Cornelius Petrus, do início do século XV. Ao redor, vemos os 4 elementos: terra, água, ar e fogo, e a quinta essência, ou éter, no centro. Essa outra imagem mostra como os elementos podem ser combinados. Nos círculos estão os 4 elementos unidos por 4 condutos diagonais, e no centro aparece novamente a quinta essência, ou éter. Nesta imagem, vemos os 3 reinos da natureza: vegetal, mineral e animal. No centro do triângulo aparece um círculo com a palavra natureza, conectado aos 3 vértices anteriores. Um século depois, com a teoria dos campos eletromagnéticos, ou teoria do éter, descobriu-se que a luz não é mais do que um campo magnético que vibra em alta frequência e se propaga pelo espaço em forma de ondas. A luz é considerada uma das diversas manifestações ou formas de energia eletromagnética. Para o renomado cientista britânico do século XVII, Michael Faraday, a realidade e o mundo não são nada mais do que uma teoria de campos eletromagnéticos, onde matéria e energia se distribuem continuamente pelo espaço. Ele considerava que as linhas de força preenchem todo o campo magnético comum que ocupa o universo inteiro. Em 1865, o cientista britânico James Clerk Maxwell previu a existência de ondas eletromagnéticas invisíveis. Segundo a teoria dos campos eletromagnéticos ou do éter, o campo eletromagnético, embora nossos sentidos não o percebam, é tão material quanto a matéria que vemos. O universo invisível, ou éter, representa a oficina do universo material manifesto. Os corpos materiais, incluindo as pessoas, são estados de vibração do campo magnético, ou seja, somos a manifestação dessas vibrações no éter. Nada desaparece ou morre. Além disso, o presente e o passado existem ao mesmo tempo. Em 1869, o químico russo Dmitri Ivanovich Mendeleev, nascido em 1834 em São Petersburgo, publicou a primeira versão da tabela periódica dos elementos. Ele é considerado um gênio, e sua contribuição à ciência russa abrange desde a química até a aerodinâmica. Em 1869, publicou uma de suas obras mais importantes, Princípios de Química,
onde formulava sua famosa tabela periódica, na qual colocou todos os elementos conhecidos naquela época. Curiosamente, o éter estava incluído. No século XIX, o éter era reconhecido nos círculos científicos. Entendia-se que era como um fluido imponderável e elástico que permeia todos os corpos. Além disso, sua existência explicava todos os fenômenos físicos. Na tabela original, o éter foi colocado no grupo zero, junto com os gases inertes, na linha zero. Era o fator principal para construir os demais elementos químicos. Mas, após a morte de Mendeleev, a tabela foi modificada. O éter foi eliminado, assim como o grupo zero. Dessa forma, o maior descobrimento da história e seu verdadeiro significado foram ocultados. Mendeleev esteve perto de ganhar um prêmio Nobel em 1906. Quase todos os membros da Real Academia de Ciências da Suécia o apoiaram, mas pouco antes de seu nome ser anunciado, a Academia mudou de opinião inesperadamente. Por quê? Talvez porque o éter fosse a fonte e a coroa da autêntica tabela periódica de Mendeleev, seu princípio e seu fim. De fato, no final do século XIX, questionou-se a existência do éter, apesar de não haver nenhuma teoria física que o substituísse. Surgiu a teoria da relatividade para ocultar as propriedades do éter, pois, se fosse aceita, levaria à descoberta de uma energia inesgotável, algo que a elite não poderia tolerar. O motivo pelo qual Morgan deixou de financiar os experimentos de Nikola Tesla foi quando este teve a intenção de obter energia livre e se interessou por extrair energia do ar, uma energia inesgotável e de custo zero. É evidente que todos os magnatas financeiros se uniram para apoiar Einstein e sua teoria da relatividade. Em 1944, Max Planck, o pai da teoria quântica, deixou o mundo pasmo ao dizer que existe um lugar onde há apenas energia pura, onde todas as coisas têm origem. Ele afirmava que ela tem origem nas estrelas, nas rochas, no DNA, na vida e em tudo o que existe. Ao observar a matéria através de um microscópio, vemos que tudo é vibração, e a matéria é o resultado da energia condensada. Vivemos em um universo cheio de vibrações, e nossos corpos são constituídos dessas vibrações de energia que emanamos constantemente. Planck demonstrou, através da física quântica, que todos estamos conectados por meio de nossa própria vibração. O Prêmio Nobel de Física, de 1998, Robert Laughlin, disse que a palavra éter está demonizada na física teórica por entrar em conflito com a teoria da relatividade, apesar de essa teoria não mencionar a existência ou inexistência da matéria que permeia o universo. Acontece que essa matéria realmente existe. Vejamos algumas referências sobre o éter em outras culturas e estudos. Qi, ou Qi, é a força vital universal da medicina tradicional chinesa, que flui pelo corpo e pela natureza. Mana é um conceito polinésio que descreve uma força espiritual ou energia poderosa presente em seres, objetos e lugares. Akasha é um termo sânscrito que se refere ao éter, ou ao registro cósmico onde todas as experiências e eventos estão impressos. Orgônio é a energia vital proposta por Wilhelm Reich, associada à vida, saúde e emoções. Pneuma, na filosofia grega antiga, refere-se ao sopro vital, ou espírito que dá vida aos seres. Ki é a versão japonesa do Ki, usada em práticas como o Reiki e artes marciais para descrever a energia vital. A força, da ficção Star Wars, inspirada em conceitos espirituais e energéticos reais, representa um campo unificador que conecta todos os seres vivos. Bioenergia é um termo usado em algumas correntes científicas e esotéricas para descrever a energia vital presente nos organismos vivos. Campo quântico, na física moderna, refere-se ao campo de energia subjacente, que conecta toda a matéria
e energia no universo. Espírito, em várias tradições religiosas e filosóficas, representa a essência imaterial ou energia divina que anima os seres. Hado, na filosofia japonesa, refere-se à energia vibracional presente em todos os seres e objetos, influenciando sua existência. Odié, a energia vital, investigada por Carl von Reichenbach no século XIX, associada a fenômenos magnéticos e espirituais. Vril é um termo popularizado no século XIX para descrever uma força cósmica ou energia vital. Luz astral, na teosofia e ocultismo, refere-se a um campo etéreo que conecta o plano físico ao espiritual. Shakti, na tradição hindu, representa a energia feminina divina e criativa que permeia o universo. Baraka, na tradição islâmica e sufista, refere-se a uma bênção ou energia espiritual que flui através de pessoas, locais ou objetos sagrados. Fogo secreto é um conceito alquímico e esotérico que simboliza a energia transformadora e purificadora presente no cosmos.